posteriormente. A paz do Senhor a todas que estão aqui presentes, a paz do Senhor, aqueles que posteriormente vão ouvir, vão assistir, e o meu coração se alegra. A semana toda eu estava numa grande expectativa, porque a cada dia, no amanhecer, quando amanhece, a gente tem motivos para agradecer ao Senhor pelos seus grandes feitos, pelo seu amor que nos envolve. Nós somos atraídos pelo amor de Deus, e esse amor, ele foi revelado através de Jesus. Esse amor tão grande que vai muito além do nosso entendimento, muito além, e só através do Espírito Santo, que está conosco aqui na terra, é que nós podemos compreender as coisas espirituais, é que nós podemos discernir, diferenciar, né, espiritualmente, assim como a gente consegue diferenciar entre as coisas físicas, entre um carro e uma bicicleta, entre uma casa, né, e seja qual for uma árvore, seja qual for aquilo que esteja diante de nós, com o nosso entendimento, a gente consegue discernir, a gente consegue diferenciar. Meu nome é Leia e eu congrego na Igreja Assembleia de Deus. Eu sou serva do Deus Altíssimo e eu amo servir a Deus diante das pessoas. Tá? Essa é a nossa missão aqui. Todos nós estamos aqui fazendo parte de um processo, de um plano que durante séculos esteve em oculto, mas há 2026 anos atrás foi revelado através de Jesus. O mundo recebeu a maior declaração de amor de Deus. O seu filho enviado veio em forma de homem e veio revelar a natureza divina, veio revelar o coração de Deus. A Bíblia diz que quando nós estávamos mergulhados, né, nas nossas ofensas, nos nossos pecados, o Senhor veio e declarou o seu amor através de Jesus. E nós vemos na palavra o próprio Jesus dizendo assim, ó, ninguém tem acesso ao Pai senão por mim. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando a gente ouve essas palavras de Jesus, a gente vê uma coisa muito interessante. Jesus usando o símbolo daquilo que a gente conhece para falar de coisas que a gente não conhece. Quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo que ele é o modelo. Olhem para mim, né? Olhem para mim. E nunca houve na história da humanidade alguém como Jesus, que levou sobre si os pecados de todos. Recebeu o castigo que era nosso. O homem tinha uma condenação de morte eterna, o castigo era ficar separado de Deus para sempre. Mas Jesus, ele veio para trazer de volta esse homem, para que ele tivesse acesso direto a Deus. E hoje, durante todo esse mês, nós vamos caminhar aí em conhecimento, naquilo que é base, né, da nossa vida, são os símbolos da nossa fé. Nós precisamos, com muita clareza, entendermos isso, porque se nós não compreendermos como acontece, como a salvação de Deus nos alcança, nós vamos demorar muito para desfrutar e para viver aquilo que Deus escreveu a nosso respeito. Porque assim como nós nascemos humanamente, nós somos gerados, depois desse bebê gerado, ele cresce e no tempo determinado ele nasce e aí ele vai viver o processo de crescimento, crescimento físico, crescimento intelectual, né, até que ele chegue à estatura de uma pessoa adulta e possa tomar decisões assertivas, decisões com muita clareza e com entendimento, e baseado, né, alicerçado naquilo que Deus acha certo e bom. Então, hoje, nós vamos falar sobre a salvação de Deus,
que é uma só. E o processo, né, dessa salvação na nossa vida, e para a gente compreender isso, a gente tem que colocar as bases no lugar. Como quando nós vamos construir uma casa, a gente precisa de um bom alicerce, de um alicerce forte, profundo, para que em cima desse alicerce a gente possa construir aí uma linda casa, quem sabe um edifício, mas isso vai depender, né, do alicerce, porque o alicerce de uma casa simples não é o alicerce de um edifício. Então, é muito importante a gente colocar as bases no lugar, e porque eu vim aqui nessa tarde, porque eu nasci no lar cristão, e é muito importante a gente compreender que a salvação de Deus é um presente de Deus. E não vem de obras para que ninguém diga, eu fiz mais que o meu amigo, por isso que eu mereço ser salvo. Eu fiz mais que o meu vizinho, por isso que eu mereço ser salvo. Não vem de obras, mas é pela fé. Já o reino de Deus não é dado, o reino de Deus é conquistado. Nós vemos Jesus dizendo que desde os dias de João Batista até hoje pode ser daqui 1 milhão de anos, o reino de Deus é tomado à força. Então, força fala de ação, força fala daquilo que você precisa fazer. Já a salvação de Deus é um lindo presente, e nós vamos agora abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo, vírgula, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto revela a maneira como Deus nos formou. Deus nos formou, Deus, o Senhor, nos formou tripartido. Nós somos um homem tripartido, tricótomo. Nós temos um corpo espiritual, nós temos um corpo físico, e quando o Senhor Deus juntou esses dois corpos, despertou quem nós somos. Vamos lá em Gênesis 2:7, para a gente compreender isso? Gênesis 2:7 mostra a formação do homem. Gênesis 2:7 diz assim, ó: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, pó, terra, matéria. O que é matéria? Tudo que eu posso pegar e ocupa um espaço. Então, o Senhor Deus formou o corpo físico do homem e soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, o espírito do homem. Não está aqui. Sabe onde está? 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 40. Nós vemos o texto explicando sobre os corpos celestes e os corpos terrestres. E quando nós vemos aqui esse texto explicando claramente sobre os corpos terrestres e os corpos celestes, a Bíblia diz que nós semeamos no corpo físico e nós colhemos no corpo espiritual. A Bíblia diz que se eu tenho um corpo físico, eu também tenho um corpo espiritual. E aí o texto diz assim, ó: e o homem tornou-se alma vivente. E todos sabem que é um artigo que adiciona. Então, quando o Senhor Deus formou o corpo físico, soprou nas narinas desse homem
o fôlego da vida, que é o corpo espiritual do homem. E o homem tornou-se alma vivente. Quando Deus juntou os dois corpos, despertou o terceiro elemento, que é quem nós somos, alma, pessoa. Nós vamos ler em vários textos da Bíblia, e um deles, o texto diz assim, ó, a alma que pecar, essa morrerá. Quem é que lembra também Jesus dizendo que nós não temos que temer aquele que pode ferir o corpo físico, mas nós devemos temer aquele que pode lançar a alma no inferno, a pessoa no inferno. Nós somos a única criatura no universo que temos esse privilégio de conviver, de viver, de estar em dois mundos, ó, conscientemente e ao mesmo tempo. Nós temos influência de pessoas e nós temos influências espirituais. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 43 diz assim, ó: semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, corpo físico. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. E nós, quando lemos esse texto, nós vemos claramente a Bíblia nos dando como esse homem foi formado. E a salvação de Deus? A salvação de Deus é uma só. Mas ela nos alcança no espírito, ela nos alcança na alma e ela nos alcança no corpo físico. O primeiro texto que nós lemos, que é 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 23, diz que o mesmo Deus de paz, em outra versão, o próprio Deus de paz, ele mesmo, ele nos santifica em tudo, inteiro. E o texto diz, ó, em todo espírito, em toda alma e corpo. Quando o texto diz que Deus nos santifica, que Ele nos purifica por completo, em todo o espírito, em toda a alma, em todo o corpo, isso fala que há uma possibilidade de corrupção no espírito, na alma e no corpo. E para que a gente possa compreender com muita clareza, como a salvação de Deus nos alcança, a gente precisa ir num texto muito importante, que é o texto de Gênesis capítulo 3. Quem não sabe esse texto de cor, né? Quando Eva estava lá no Éden, e a serpente, que era a mais inteligente de todas as alimárias, a Bíblia diz que ela era a mais esperta, veio falar com Eva, mas ela estava sendo usada. A Bíblia diz que ali era o diabo que incorporou na serpente, porque o diabo, ele é um espírito. O mundo físico e o mundo espiritual, eles são regidos pela fala e por símbolos. Vamos lá no texto para a gente poder compreender como a salvação de Deus nos alcança. O texto diz assim, ó: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Você viu como a serpente chegou? Chegou perguntando: o que foi mesmo que Deus disse? Olha a importância de nós sabermos o que Deus disse. É muito importante a gente saber o que Deus disse, o que Deus acha certo e bom.
Porque se você não sabe o que Deus disse, se você não lê a palavra, se você não tem interesse pela palavra, você pode, na sua distração, caminhar por caminhos que Deus não vai caminhar com você. Na sua distração, na sua falta de entendimento, você pode estar deixando de viver aquilo que Deus escreveu a seu respeito. E aqui, quando a serpente pergunta o que foi mesmo que Deus disse, ele disse que vocês não podem comer dos frutos das árvores do jardim, aí Eva disse: e disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim, toda do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha que grande desafio Eva tinha agora, hein? Tinha a fala de Deus, a orientação de Deus, a ordem de Deus, e a gente vê a ordem de Deus aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16, que diz assim, ó: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. A ordem era comer livremente de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Não tinha uma segunda opção. Era uma coisa certa. No dia que dela comeres, certamente morrerás. Então a serpente vem e diz assim: não, não é assim, não. Não é assim. Deus sabe que no dia que vocês comer, vocês vão ser exatamente como ele, sabendo o bem e o mal. Aqui, Eva tinha o poder de decisão, como eu e você tem. Eva tinha uma ordem do Senhor Deus. Vamos ver o que aconteceu? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Provavelmente, quando Eva comeu, Adão se lembrou do que o Senhor Deus disse, da ordem que o Senhor Deus disse. Eva também tinha consciência, porque quando a serpente pergunta para ela o que foi mesmo que Deus disse, vocês não poderão comer de toda a árvore do jardim? Ela disse: não, nós podemos comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era uma ordem do Senhor Deus. Eva tinha, antes da ordem de não comer, ela tinha uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Tinha o amor de Deus expressado em cuidado, em cuidado. Jesus disse assim, ó: o meu Pai sempre está comigo, porque eu sempre lhe obedeço. Eva, quando a serpente diz para ela: você não é assim. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão como ele. Eva desejou comer. O texto diz que ela viu que aquela árvore, o fruto daquela árvore, era agradável à vista, era um fruto lindo, porque era agradável aos olhos. Era boa para comer e agradável e boa para dar entendimento.
Eva também desejou ser como Deus, né? Tendo o mesmo entendimento. E aí ela comeu. Provavelmente, quando ela comeu, Adão lembrou também, assim como ela. Mas ele olhou para ela e viu que ela não caiu, ela não desmaiou, ela não gritou, ela comeu e continuou exatamente igual. Exatamente como eu e você ficamos quando pecamos. Ninguém muda de cor, ninguém passa mal, ninguém desmaia, ninguém morre imediatamente. Alguém sabe me dizer onde foi essa morte? Já que o Senhor Deus disse: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Lembra do texto de 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 23? E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo espírito e alma e corpo. E para quê? O texto diz: para serem plenamente. Tem versão que diz inteiramente, inteiro, completo, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante a gente compreender e colocar a base no lugar. Quer saber como nós fomos formados, como a salvação do Senhor Deus nos alcança. Então, aqui o texto diz que eles, então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se. E Adão e sua mulher E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas eu acho que você foi diferente de mim, porque quando eu li esse texto e quando eu ouvi esse texto na minha infância, eu acreditava exatamente que Adão estava escondido atrás das árvores e Deus não estava conseguindo encontrá-los. Porque o texto diz em seguida: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Adão, onde você está? Eu sabia e eu sei que Deus é o Deus, o Todo-Poderoso, que nada, nada, nada pode ficar oculto aos seus olhos. Nada. Que ele é onisciente, que ele é onipotente, que ele é onipresente. Mas eu não compreendi essa fala de Deus. Adão, onde você está? Adão morreu imediatamente no espírito. O corpo espiritual de Adão foi desligado do Deus Altíssimo. A palavra morte vem do latim que quer dizer desligar. Adão morreu imediatamente no corpo espiritual. Agora, a morte física era só uma questão de tempo. Sabe quanto tempo levou? 930 anos. Mas morreu. Mas morreu. Agora, Adão está condenado a viver só por um tempo e deixar de existir e ficar separado de Deus para sempre. Vamos ver o texto? O texto diz assim, ó: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Adão, onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz. Deus veio ao mundo físico agora falar ao quê? A alma, a pessoa, o entendimento de Adão, assim como eu e você ouve a voz das pessoas. Aqui, ó, o texto diz que ouviu Adão a voz de Deus no jardim. Jardim, mundo físico. Ele ouviu a voz de Deus. E como era que Adão ouvia a voz de Deus antes? Como eu e você ouve, no espírito.
Deus é espírito. Você se lembra de uma mulher que ela desejava tanto, tanto adorar a Deus lá em Jerusalém? Um dia ela foi buscar água lá no poço de Jacó. Era quase meio-dia, o texto diz. Só que tinha uma pessoa lá já esperando por ela. Era Jesus. Jesus estava lá. E quando ela chega, Jesus pede água. Por favor, me dá água. E aí ela questiona: como você, sendo judeu, me pede água, já que sou samaritana? Os samaritanos, eles não tinham um relacionamento de comunhão com os judeus. Eles também eram judeus, mas eram judeus que se misturaram com outros povos, que adoravam outros deuses. A samaritana diz: olha, nossos pais adoravam aqui nesse monte. E sabe qual é a fala de Jesus? Jesus disse: olha, vocês não sabem quem adoram. Os judeus, sim, porque a salvação vem dos judeus. Os samaritanos eram como aquelas pessoas que confessam Jesus como Senhor da sua vida, eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, e aí, pelos desafios da vida, vem um desânimo, vem a impaciência, a intolerância, vem uma luta, e a pessoa desiste, e aí ele volta de novo para viver pelos seus desejos, viver pelo que acha e se envolve com o mundo de novo, com as coisas que Deus não acha certo e bom. Então Jesus pede água e ela diz: por que você me pede água? Já que os samaritanos e os judeus não têm relacionamento de comunhão, nem de comunicação. E aí Jesus diz para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, era você que ia me pedir. E eu te daria água viva. Logo ela ficou animada, ela disse: então me dá logo dessa água, porque eu não quero mais vir aqui. E Jesus fez uma pergunta para ela. Jesus, antes de nos dar presente, ele nos prova. Ele nos prova. Jesus perguntou sobre o marido dela, porque ele queria saber se ela ia falar a verdade. Mas aí sabe o que aconteceu? Ela foi sincera. Ela disse: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Jesus mandou ela ir buscar o seu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Sabe o que Jesus disse para ela? Você falou a verdade. Disseste bem. E aí, logo, ela tem uma questão, algo que preocupa o coração dela, algo que ela desejava muito fazer. Ela queria ir adorar lá no templo. E Jesus já esclareceu logo. Jesus diz assim, quando ela diz assim: ah, os nossos antepassados, nossos pais adoravam aqui nesse monte. Jesus diz para ela: olha, vocês não sabem quem adorar. Os judeus, sim, porque a salvação vem de lá. E chegará o tempo, e agora é, porque agora Jesus estava falando com ela. E aí Jesus diz assim: ó, e agora é que Deus é espírito. E é muito importante, está escrito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Deus fala comigo e com você, ó, através do nosso corpo espiritual. Mas ele também pode falar no mundo físico. Ele fala pela palavra, tá? Ele fala usando o mensageiro, usando eu e você. Ele fala em sonho e visão. Ele fala claramente, como ele disse para Miriam e Arão. Um dia, Miriam e Arão estavam questionando se Deus falava só com Moisés. E aí, Deus chamou eles na tenda da presença e disse assim, ó, com os profetas eu falo em visão, eu falo em sonho, eu falo em enigma, mas com Moisés eu falo claramente. Por quê? Porque em tudo ele me obedece. Olha aí Deus revelando o segredo. Olha o Senhor revelando o segredo para falar conosco claramente. A obediência minha e sua faz o Senhor falar conosco claramente. Então, quando nós compreendemos que aquela mulher samaritana, ela desejava ir no templo de Salomão, e Jesus diz para ela,
que Deus é espírito e a adoração, ó, é dentro de você, é na igreja física, é no seu lar, é onde você vai, é no seu trabalho, é na escola, é dentro de você. Agora, Adão morreu espiritualmente. Entre ele e Deus não dava mais para ter conexão. O texto diz que Adão ouviu a voz de Deus no jardim, no mundo físico. Deus veio falar o entendimento de Adão. Veio ao mundo físico falar com ele. E a pergunta foi: Adão, onde você está? E a pergunta que Deus está fazendo não é, deixa eu traduzir, não é dizendo assim: Adão, atrás de que árvore você está que eu não estou conseguindo te achar? A pergunta é: Adão, onde você está que eu não consigo me conectar a você, Adão? E Adão responde: eu tive medo e me escondi. Agora, pela desobediência do homem, o pecado, que é diferente de pecados, o pecado, que é a natureza maligna de Satanás, teve acesso ao homem e pelo pecado trouxe a morte a todos os homens. O pecado, que é a natureza do diabo, teve acesso ao homem e foi condenado no corpo físico. Adão morreu no espírito, a morte física era só uma questão de tempo. 930 anos depois, Adão morre. Hoje é diferente. Tem pessoas que morrem no ventre da mamãe, tem pessoas que morrem na primeira infância, tem pessoas que morrem na juventude, uns morrem em boa velhice, mas todos morrem, porque a Bíblia diz que pelo pecado entrou a morte e a morte a todos os homens. Agora esse homem está condenado a ficar separado de Deus para sempre. Por quê? Porque vai viver uma vida temporária e vai descer à sepultura, porque o corpo físico vai morrer. Mas a Bíblia diz, em João 3,16, que Deus nos amou com um amor tão grande, que ofereceu Jesus, para que todos aqueles que crerem em Jesus não pereça, não viva uma vida temporária, não viva uma vida só de 120 anos, ou uma vida pequena, mas que viva para sempre, que tenha a vida eterna. Para compreender como a salvação de Deus nos alcança, nós precisamos compreender que esse homem, ele tem um corpo físico, ele tem um corpo espiritual, e quando o Senhor Deus juntou os dois corpos, despertou quem nós somos, alma, um ser inteligente, dotado de entendimento e de consciência, e ninguém pode fugir de si mesmo. E através de Jesus, nós podemos desfrutar de uma vida eterna, de uma vida não temporária, só temporária, mas de uma vida eterna, porque um Deus eterno, ele não se agrada de coisas que vai passar. Eu e você não tolera perder. Nós que somos humanos, nós sofremos tanto quando perdemos, seja o que for, seja de que valor. O nosso coração se alegra quando a gente doa, quando a gente presenteia, quando a gente oferta. Mas quando a gente perde, o nosso coração sente um pesar. Imagine o nosso Deus que é eterno. Então, esse Deus eterno não gosta de coisas que passam. Por isso, ele nos eternizou através de Jesus. Mas é só para aquele que crê, para aquele que crê. E quando nós compreendemos que nós temos um corpo físico, um corpo espiritual, e quando a junção desses dois corpos despertou quem nós somos, nós compreendemos que recebemos de Deus um lindo presente. Nós temos influência de pessoas e nós temos influências espirituais, mas o espírito que quer governar a nossa vida é o Espírito de Deus, é o próprio Deus que veio revelando o seu amor através de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que a salvação de Deus, ela nos alcança quando nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida. Agora, nós temos um Senhor
que vai governar, nossos pensamentos, nossa fala, nossa conduta, mas isso esbarra no nosso poder de decisão. No nosso poder de decisão. Agora Jesus veio e a vida de Deus nos alcança onde a morte começou, quando nós confessamos Jesus como Senhor. Quando nós confessamos Jesus como Senhor, o Espírito de Deus se une ao nosso espírito e agora é um só Espírito conosco. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Que diz assim, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Em outra versão, mas o que se ajunta com o Senhor é um só Espírito com Ele. O Espírito de Deus agora se une ao seu Espírito e vai governar você. Apocalipse diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou às igrejas, porque lá o texto são 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E assim como o nosso corpo físico, que tem, como é que nós interagimos com o mundo físico? Pelos sentidos, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, pela audição, pela visão. No corpo espiritual é exatamente igual. Nós temos ouvidos, nós temos ouvidos, nós temos olhos, nós temos entendimento. E assim como o corpo físico se alimenta, e a Bíblia diz que o pão físico alimenta o coração e fortalece o coração, assim também é o corpo espiritual. E qual é o alimento espiritual? Para você ser forte, para você ter músculos espirituais, para você compreender no espírito, para você ver no espírito e discernir, diferenciar entre uma coisa e outra espiritual, para poder tomar decisões assertivas. Nós temos o alimento espiritual. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a oração, que é o meio de comunicação. O Senhor Deus trouxe ao nível mais simples que existe, o relacionamento entre Ele e nós, os homens. E nós, os homens, entre nós, a fala. E o critério de Deus para nos ouvir é o mesmo critério que nós usamos para construir relacionamentos saudáveis. Um coração sincero. Então, hoje, nós vamos aqui dar uma pausa para entender, colocando as bases no lugar, que o homem é tripartido, que o homem tem um espírito, que o homem tem um corpo físico, e a junção desses dois corpos despertou o terceiro elemento, que é quem nós somos, a alma, um ser inteligente, um ser com entendimento, com capacidade de compreender, com capacidade de tomar decisões precisas e assertivas. Quando nós damos a Deus o lugar de honra para governar a nossa vida. A salvação de Deus, ela nos alcança, em primeiro lugar, no Espírito, e é pela fé. É pela fé. Pela fé. Pela fé. Se você crê, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou de uma maneira tão grande, que ofereceu Jesus, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva temporariamente, mas viva eternamente. Agora nós temos a alma que precisa ser salva, porque 1 Tessalonicenses diz que o mesmo Deus de paz, o próprio Deus, ele nos santifica em todo espírito, e alma e corpo. A salvação na alma e a salvação no corpo. A salvação de Deus é uma só, que nos alcança em 3 tempos e de maneira diferente.
Nós vamos encerrar nessa tarde e na próxima quarta-feira nós vamos compreender como a salvação de Deus nos alcança na alma. Como é que nós temos a nossa mente transformada? Como é que nós vivemos uma transformação a ponto de quando alguém aceita Jesus como Senhor da sua vida, no passar dos dias, a gente vai olhando e fala: não, não é mais aquela pessoa, mas está diferente. Está diferente no falar, está diferente no pensar, porque como é que a gente descobre como alguém está pensando? Porque ela verbaliza, porque ela age, está diferente nas atitudes. E é muito importante a gente compreender, porque quando a gente compreende, sabe o que vai acontecer comigo e com você? A gente vai tendo amadurecimento espiritual. Assim como a gente fisicamente vai crescendo e vai vivendo uma transformação no entendimento, a ponto de que na vida adulta você age com sabedoria, você toma decisões com entendimento, e as suas decisões são diferentes de quando você agia levado pelas emoções, como uma criança, que muitas vezes não entende e chora quando a mamãe pede para guardar o brinquedo. Quando ela quer o brinquedo do outro, ela não entende e chora. Como o adolescente que, quando ouve um não da mamãe, vira as costas ou fica emburrado. Mas quando nós temos esse amadurecimento, nós podemos compreender a importância do não, a importância de dizer, de ouvir, espera mais um pouco. E isso é agradável diante do Senhor quando a gente caminha pelo caminho do conhecimento, tendo essa compreensão. E para finalizar, eu vou deixar aqui uma experiência minha, porque eu nasci num lar cristão e eu tinha um grande pesar no meu coração, como aquela mulher samaritana que desejava tanto adorar lá no templo de Salomão. Eu desejava tanto ser salva, porque eu tinha uma inquietação no meu coração, que toda vez que eu entristecia Deus, é como se Deus me tomasse a salvação. Aí, quando eu me arrependia e pedia perdão, aí ele me devolvesse a salvação. E a minha inquietação é porque eu queria ter certeza da minha salvação. Eu queria ter certeza que o meu nome estava escrito no livro da vida e que o Senhor Deus não ia apagar. E que o Senhor Deus não ia tirar o meu nome do livro da vida. Até que um dia, eu com essa inquietude no meu coração, eu fui orar. Eu fui orar. E aí, quando eu estava orando, o Senhor me deu um texto, Apocalipse 4:11, que diz assim: digno és, Senhor, de receber glória, de receber honra, de receber poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas são e foram criadas. Quando eu li o texto digno de receber poder, eu já perguntei para o Senhor: Senhor, o Senhor vai receber poder de quem? Se a tua palavra diz que nunca houve e nem haverá um Deus como tu, de quem o Senhor vai receber poder? E imediatamente o Senhor me respondeu: poder do homem, quando ele autoriza. Sabe quando você autoriza um advogado a responder por você porque você não pode fazer sua defesa? Porque você não conhece todos os direitos e deveres ali, todos os trâmites do seu processo, porque você não pode fazer sua própria defesa? Quando você dá poder ao advogado para responder por você, é esse poder. É esse poder. E na próxima quarta-feira a gente vai compreender como é que a gente autoriza Deus, como é que a gente consegue ter a certeza da nossa salvação, mesmo quando a gente erra, mesmo quando você está no seu momento de aflição, porque a maioria de nós tem essa impressão que quando nós estamos num grande desafio, no meio do caos, no dia da angústia, no dia da aflição, Deus se distanciou e está a quilômetro de distância. Mas quando está tudo bem, quando está tudo em paz, quando não tem conta para pagar,
quando todo mundo está com saúde, quando você, no seu entendimento, está obedecendo a Deus, parece que Deus anda aqui lado a lado, o Espírito Santo que está unido a você, se manifesta falando com você, mas não é bem assim. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. A Bíblia diz que o Espírito Santo nunca vai nos deixar. Ele é o nosso selo de garantia. Ele se une ao nosso espírito e vai nos conduzir. Paulo disse: aquele que começou a boa obra vai terminá-la antes do dia do fim. Amém? E nós vamos caminhar pela palavra, tendo essa compreensão, para que você também tenha certeza da sua salvação. E eu quero, antes de finalizar, fazer um convite a você. Você que está me ouvindo agora e que não tem certeza da sua salvação, que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Eu vou orar por você, tá? Se você quiser confessar Jesus, feche os seus olhos, que eu vou orar em seu favor. Pai Santo, Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, e é para o teu louvor. A tua palavra diz, Senhor, que nós fomos gerados em ti, que antes da fundação do mundo o Senhor nos gerou, nos gerou. Nós estamos aqui na terra, Senhor, fazendo parte de um plano secreto que durante séculos esteve em oculto, mas foi revelado há 2026 anos atrás, através de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que ele é a maior declaração de amor, Senhor, que o mundo pôde ver, porque ele veio como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, em silêncio, recebendo o castigo que era nosso, Senhor. Eu oro agora, Senhor, em favor dessa pessoa que confessa a Ti como Senhor, para viver para sempre ao Teu lado, para viver eternamente contigo, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida. Apaga os seus pecados, Senhor. Ó Deus, tu és o Deus que nos conduz todos os dias da nossa vida, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos convida a te chamar na hora da nossa aflição, para que o Senhor nos socorra e depois nós possamos dizer: foi o Senhor que nos ajudou. Ó Senhor, e que todos aqueles que têm confessado a Ti como Senhor da sua vida, possa, Senhor, como romper da aurora, como diz a Tua palavra, clareando, clareando até ser dia perfeito, para o Teu louvor, para sermos irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra e por Tua tão grande salvação e pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, crescendo em conhecimento para o Teu louvor, para anunciarmos a todas as pessoas, Senhor, que elas podem não só viver por um tempo, mas viver para sempre contigo. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.